Eu sou um glaciologista, um cientista que estuda o gelo e a neve nos 10% desse planeta, que está coberto ainda por essa massa enorme de geleiras. Ao longo dos últimos 30 anos, a comunidade científica de glaciologia, e eu, evidentemente, observamos rápidas mudanças no sistema climático do planeta Terra. Mais importante, nós já vemos as consequências desse, por exemplo, aumento da temperatura atmosférica, mudança na circulação atmosférica e oceânica, aumento de eventos extremos que levam, por exemplo, ao derretimento de parte da massa de gelo do planeta. Apesar de apenas 2% do gelo do planeta estar, no momento, derretendo, isso já implica, até 2100, num aumento de cerca de 70 centímetros, até mesmo 1 metro, no nível médio dos mares. Esse é um dos estudos que nós fazemos, usando os satélites mais avançados do mundo, ou mesmo o monitoramento em loco, quando nós vamos à Antártica, aos Andes, aos Alpes, todas as outras montanhas, ou mesmo ao Ártico. Mas mais importante ainda, eu estou envolvido na técnica que nós temos melhor para a reconstrução das mudanças da química da atmosfera e do clima ao longo de milhares e milhares de anos. Na verdade, nós já atingimos 800 mil anos no passado. E isso, no nosso jargão, como nós chamamos, são testemunhos de gelo, que são perfurados ou obtidos nos grandes mantos de gelo da Antártica e da Groenlândia. Só um exemplo, na Antártica o gelo chega a quase 5 km de espessura. Com isso, nós retiramos esse material, que são cilindros, e levamos para laboratórios. Isso, inclusive, permitiu que eu fosse o primeiro brasileiro a atravessar a Antártica e chegar até o Polo Sul geográfico. Opa! Eu estou mentindo, porque parece que existe agora terraplanistas que dizem que esse lugar não existe e que, portanto, isso aqui, na verdade, meu Deus, estamos voltando à Idade Média. Mas o importante nisso tudo é que esses estudos têm permitido um claro cenário das mudanças do clima. Por exemplo, o aumento da temperatura atmosférica, que o jargão que a imprensa usa de aquecimento global, foi de quase 1 grau centígrado nos últimos 170 anos, como vocês podem ver nesse gráfico. Mas mais importante, nós temos, por exemplo, nesse outro gráfico, como foi a variação do clima, e no caso da temperatura média global, nos últimos 2.000 anos. Nossos colegas já conseguiram atingir 800 mil anos de variações do clima. Claramente que nós tivemos um período frio, que chegou ao auge no século 17 e 18, e depois dispara esse aumento da temperatura, o que dá a indicação que é algo novo. Mas ainda, esses mesmos estudos na Antártica e na Groenlândia conseguiram detectar a variação do gás estufa, o CO2, dos últimos 800 mil anos, e eu estou mostrando aqui para os últimos 1.000 anos, fica claro o impacto da Revolução Glacial, da Revolução Industrial. E, principalmente, note aquele pontinho vermelho que marca onde é que chegamos agora. Um aumento exponencial, fora de controle, da concentração deste, que é o principal gás estufa. A situação se tornou tão clara e tão grave que, em 2015, o Santo Padre Francisco emitiu a encíclica Laudato Si. E é importante que ele ouviu a comunidade científica e, principalmente, a Academia de Ciências do Vaticano, formado por católicos fervorosos e cientistas. Mais uma vez, mostrando que não há incompatibilidade entre ciência e religião. Mas, ao longo dos últimos anos, eu tenho observado, infelizmente, um processo de negação não só da questão das mudanças do clima, mas da ciência como um todo. Nós já estamos vendo, inclusive, algumas das consequências, nas últimas semanas, do aumento descontrolado do sarampo pelas essas campanhas irracionais de negação das vacinas. Mas, especificamente, na questão das mudanças do clima, eu comecei a me perguntar o que estaria atrás disso? Quais são os interesses que podem estar negando essa função? Evidentemente, nós temos a tendência, primeiro, talvez até de proteção, de pensar em teorias de conspiração. Mas vamos lá. Primeiro vamos esclarecer uma confusão conceitual que existe na língua portuguesa, que é a questão de clima e tempo. Clima, ou melhor, tempo, é a condição da atmosfera agora,
em um certo momento, em um certo local. E por isso eu posso falar que hoje o tempo em Porto Alegre, o tempo meteorológico, é um dia quente, com sol, com vento muito fraco e que não vai chover. Mas a palavra clima tem outro significado. E é a condição média das condições atmosféricas em anos, décadas, ou mesmo séculos e milênios. É interessante que na língua inglesa isso é muito mais fácil de esclarecer porque nós temos a palavra weather e a palavra climate, deixando bem claro que são conceitos diferentes. E isso vai criar muita confusão. Mas voltando naquela minha perspectiva, será que existe alguma conspiração? E o primeiro ponto que nós descobrimos é que, por posturas ideológicas e econômicas, desde a década de 1990, existe uma campanha que envolve o uso de técnicas publicitárias similares àquelas usadas pela indústria do tabaco na década de 1950 a 1970, para negar os efeitos maléficos na saúde humana, inclusive pelo fumo passivo. Inclusive, essas companhias que são as mais conservadoras dos Estados Unidos, inclusive associadas ao superliberalismo, até um anarcocapitalista, contrataram essas empresas publicitárias que tinham trabalhado na questão do tabaco. Ou seja, usar técnicas similares e negar o máximo possível qualquer interferência do homem nas mudanças do clima. Na melhor hipótese, até mesmo na natureza. Mas você acha que é só isso? Só uma teoria de conspiração? Ou nós podemos examinar valores, percepções de realidade e a nossa opção do que queremos aqui nesse planeta? E aí eu comecei a olhar outros fatores. E nós vamos ver que envolve ideologias, posturas econômicas mais ou menos ortodoxas e até mesmo ortodoxia religiosa. No caso específico das ideologias, é o interessante que permeia ainda na nossa cultura, independente se ela é de direita ou de esquerda, a questão de uma ideologia de dominação da natureza pelo homem. E isso vai transparecer lá no imperialismo vitoriano, no sistema soviético e, finalmente, no capitalismo americano. Ou seja, nós estamos imersos que a natureza deve ser conquistada. Ainda, se nós passarmos por pontos de vista econômicos, persiste nas escolas de economia uma desconsideração do fator ambiental, da economia ambiental. E, além do que, uma valorização do presente, mais ainda do imediato. Alguns economistas dizem que hoje a economia chegou ao ponto que só se planeja os próximos 90 a 120 dias. Ou seja, não se considera nem a geração atual e muito menos as gerações futuras dos impactos e do custo ambiental dessas modificações. E, finalmente, infelizmente, nós temos a ortodoxia religiosa de algumas religiões, das alas mais ortodoxas, que ainda querem interpretar a natureza com base na interpretação literal dos livros sagrados. E isso aparece tanto no cristianismo, no islamismo, no judaísmo e outras religiões sobre essa interpretação. E a isso eu tenho que contar aqui um caso que aconteceu com um colega meu que trabalha com mudanças do clima lá nos Estados Unidos. Na escala de 2.000 anos até 20, 30 mil anos, e ele recebeu cartas ameaçando-o de morte porque, veja bem, você está contando uma mentira? Pois a Bíblia diz que o mundo só tem 4.700 anos e não 4,5 bilhões de anos. O interessante dessa história toda é que a Bíblia não diz nada disso. Isso foi criado por um bispo no século XIX, essa ideia dos 4.700 anos. Mas veja como se repete. Mas o que está mesmo atrás disso é uma ideologia religiosa, onde você percebe que fica muito difícil para muitas pessoas aceitar que a interferência do homem já é muito grande nesse planeta, limitado, pequeno, e que isso não tem uma pré-determinação de um ente superior.
Mas, mais recentemente, nós temos tido também o problema da mídia. Quando essa questão, há cerca de 10 anos, das mudanças climáticas apareceu na grande imprensa, a mídia tradicional, e isso é uma crítica também à mídia brasileira, os grandes jornais, caiu no mito do contraditório. Ou seja, a toda o conhecimento deve haver uma oposição contrária, nós temos que dar direito a ouvir o outro. Não entendendo o que é ciência, e não entendendo o que é conhecimento, confundindo conhecimento com opinião. Cabe lembrar que conhecimento, eu tenho que ter evidências, eu tenho que ser justificada, eu tenho que ter confiabilidade. Eu tenho que ir além da pura opinião, achismo, como muitos de nós, infelizmente, fazemos cada vez mais ao reproduzir sem crítica fake news, informações erradas, informações sem referências. Então, esse processo, primeiro, começa na própria mídia tradicional, dando, muitas vezes, atenção até para farsantes, bufões, charlatões, que nada entendem, porque, veja bem, eu cheguei, botei a cabeça para fora do ar, e hoje está mais frio, então não tem aquecimento atmosférico. Nenhum cientista estava falando que hoje seria mais frio ou mais quente. Nós estamos tratando processos de décadas. Então, nós temos que tomar muita ciência que nós temos conhecimento e opinião. E, é claro, com o advento das mídias sociais, isso só piorou. Porque os algoritmos envolvidos na seleção e propagação no Facebook e no WhatsApp e outros, eles simplesmente pegam o número estatístico de quantos likes, de quantas vezes foi compartilhado, e não se essa informação é verdadeira ou não. Nós podíamos ir muito mais longe, inclusive, infelizmente, criticar alguns filósofos franceses que erraram na questão do pós-modernismo, não entendendo que a ciência, antes de tudo, é uma procura da verdade. É claro que o meio social que os cientistas vivem é uma questão muito mais complexa. Então, eu espero que tenha mostrado para vocês que a questão de mudanças do clima vai muito mais além do que evidências das ciências naturais. Ciências naturais procura mostrar o que sabemos mudar lá essa realidade. Isso envolve, antes de tudo, questões de valores individuais, valores religiosos, como nós vivemos e, inclusive, quais são nossos valores em relação ao outro e os valores espirituais. Basicamente, em toda essa questão, nós temos que pensar o que realmente nós queremos de nossa experiência nesse belo e até por um momento único planeta.